estará trazendo mensagem essa noite. Estarei orando pela vida dele. Senhor, obrigado por mais de vida, Senhor. Primeiramente, Senhor, eu te agradecer, Senhor, por mais esse dia, Senhor. Pelos pais, Senhor, todos os pais, Senhor, desse mundo, Senhor. Quero agradecer pela vida do meu pai, Senhor. Muito obrigado pela vida dele, Senhor, que ele possa continuar os seus caminhos, Senhor. Também, Senhor, te peço por todos os pais, Senhor, todos os filhos, Senhor, que possam ser obedientes aos seus pais, Senhor. Senhor, também você é aqueles filhos que não têm mais seus pais por perto, Senhor, possa dar condição aos seus corações, Senhor. E até, Senhor, aqueles filhos que não conhecem seus pais, Senhor. Senhor, meu Deus, agora, Senhor, eu te peço pela vida do Senhor, pastor Edson, o Senhor pode estar abençoando a sua vida, Senhor, que ele possa falar, Senhor, o que o Senhor quer, Senhor, e não o Senhor o que ele quer. Em nome do Senhor, Jesus, para a salvação. Amém. Amém. Meus irmãos, muito boa noite. Boa noite. É sempre uma alegria muito grande estar com os irmãos nesta igreja. O coração se enche de grande felicidade quando eu posso compartilhar um pouco do muito que Deus tem feito na minha vida com os irmãos. Fico muito feliz mesmo, né? Aqueles que não estão acostumados a viverem de, como se fala, paletó, né? Não estranha não, só porque está frio mesmo. Um pouquinho frio eu resolvi colocar. Eu não costumo muito colocar o paletó não. Não tem nada contra, nem a favor, muito pelo contrário, acho bonito. Mas confesso que sou adepto mais da camisa mais solta social. Hoje, dia dos pais, né? Todo mundo almoçou com seus pais, aqueles que o Senhor ainda conserva ao seu lado, né? Meu pai ainda está comigo aos 84 anos, um pouco debilitado da saúde, mas tive a oportunidade de estar com ele também, né? E nessa noite falar sobre Deus, sobre Jesus Cristo, tentando linkar, tentando contextualizar a data essa do Brasil que nós lembramos dos nossos pais, né? Me lembrei daquele versículo lá em João 10, versículo 30, né? João capítulo 10, versículo 30. Jesus disse: eu e o Pai somos um. Vamos repetir? Eu e o Pai somos um, né? No dia dos pais, falar de Jesus Cristo. Irmãos, este local, esta igreja, tem um marco muito importante da minha vida, porque esta igreja me ensinou a suficiência de Cristo. Mas o que seria a suficiência de Cristo? Cristo, ele é suficiente para você na sua vida, em todos os aspectos, e qualquer que seja o assunto que você venha abordar e direcionar para o ensino ou a pregação da palavra de Deus, Jesus Cristo é suficiente para corroborar, para manter, para alinhar, para sustentar todo e qualquer assunto. Jesus Cristo, ele é suficiente. Tive a oportunidade de fazer um estudo sobre a pessoa de Jesus Cristo por alguns meses com os irmãos, e tenho a alegria de dizer que esse estudo falou muito a minha vida, porque a suficiência de Cristo, ela é importantíssima para a vida do cristão. Através de experiências diárias, tenho sentido o peso da responsabilidade desse nome cristão. Ser cristão é uma responsabilidade e um privilégio muito, mas muito grande. E Cristo é suficiente em todas as situações e circunstâncias das nossas vidas. A própria palavra nos diz isso. Por que falamos da suficiência de Cristo como Pai? Por que falar como Pai no dia do papai? A palavra
nos remete à mensagem de Jesus Cristo como Abba, Pai. Em outras palavras, Abba significa paizinho ou papai, uma forma carinhosa de chamar a Deus. E se nós, como cristãos, desconsiderarmos, né, ou deixarmos de chamar Deus de Pai, estaremos simplesmente rejeitando a maneira que Jesus ensinou aos seus seguidores a se referirem a Deus. Maneira predileta dele se referir a Deus. Chamá-lo como Pai. Como Pai e mais nada. O único momento em que Jesus chega e deixa de chamar Deus como Pai é no momento relatado lá em Marcos 15:34, no momento da cruz, onde ele chega e diz: Deus meu, por que me desamparaste? O único momento, porque naquele momento seria necessário a figura do servo sofredor e não a figura do filho, a figura daquele que se entregaria por todos os pecados da humanidade. Ele deixaria de ser o filho para ser o servo sofredor, relatado e transcrito pelo profeta Isaías, no capítulo de número 53 do livro que carrega o seu nome nas Escrituras Sagradas. Pai, Abba, era a forma predileta de Jesus chamar e orientar o seu povo a chamar a Deus. Ele não preferiu chamar de Elohim, um nome que para os judeus dá uma ideia de que tudo está no controle de Deus. Então, quando os judeus querem falar que Deus está no controle de todas as coisas, ele fala a palavra Elohim. Quando ele quer falar que ele é o Todo-Poderoso, ele fala Adonai. Quando ele quer falar que Deus é aquele que provê as nossas necessidades, ele fala o nosso Jeová Jireh. Mas Jesus dispensou todos esses tratamentos merecedores que Deus faz jus, mas ele chama e convida os seus discípulos, os seus seguidores e a sua igreja, começada com os 12, lá no Novo Testamento, onde relata-se nos Evangelhos, até os dias de hoje, a chamar Deus de Pai. E essa forma ganhou força, irmãos. Quando nós abrimos as nossas Bíblias do Evangelho, segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 11, versículos de número 1 ao 4, essa expressão ganha força, irmãos, na oração do Pai Nosso. Assim nos diz a palavra: e aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos, o qual não é citado aqui no Evangelho de Lucas: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhe disse: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos a cada dia o nosso pão, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. A expressão Abba, a expressão Pai, ganha força exatamente na oração do Pai Nosso, porque essa era a maneira que Jesus ensinou a igreja a tratar Deus, e a igreja com certeza valorizou esta expressão, né? E deixar de valorizar, deixar de atentar a essa expressão chamada Abba, chamada papai ou paizinho,
eles consideraram um conselho, uma direção, uma orientação de Jesus para as nossas vidas, de chamarmos o nosso Deus de Pai, aquele que cuida, aquele que nós confiamos. Quando nós olhamos, né, para a figura dos nossos pais, né, sejam eles os nossos pais biológicos, sejam eles os nossos pais não biológicos, mas aquele que cuida de nós, a grande expectativa da criança, do adolescente, do jovem, do adulto, quando olha para essa figura do pai, é criar uma grande dependência. Esse é um grande, vamos dizer, balizador, um grande orientador, alguém que, ao olharmos, precisamos tê-lo como exemplo, como bom exemplo, principalmente em nossas vidas. E quando uma criança escuta falar Papai do Céu, pelo fato dos processos cognitivos na formação do entendimento em sua cabeça não estarem ainda maduros, ele escutou a palavra Papai do Céu, a primeira referência que ele tem é o seu pai. Ele olha para o seu pai e fala: o Papai do Céu é igual ao papai. Então, tamanho é o privilégio, como tamanha é a responsabilidade do pai terreno. Nesse dia de hoje, quantas pessoas estão afastadas de Deus porque em suas mentes foram plantadas porque a imagem de um pai cruel, de repente de um pai ausente, de repente de um pai que o espancou, de um pai que o molestou sexualmente e o violentou. Quantas pessoas às vezes estão afastadas porque têm essa imagem ainda na cabeça e não conhecem a imagem do pai amoroso, a imagem do pai provedor, a imagem do pai sustentador, a imagem do pai que vai à frente, que dá o carinho, né? Muitos dizem: homem não chora. Mas onde está escrito isso para a gente seguir que homem não chora, né? Às vezes a criança só quer um carinho do pai. Hoje tive a oportunidade no culto da manhã de perceber o meu mais novo querendo sentar perto de mim, né? Aí você quer sentar perto do papai? Quero. Tá, minha esposa fica sempre do meu lado, né? Aí hoje é o dia dos pais, eu quero sentar perto de você, papai, né? Aí ele me separou da minha esposa temporariamente, né? Aí ficou entre a Gisele e ficou entre mim. Eu percebi uma certa dispersão dele. Aí ele olhou lá para o meu colo, colocou a cabecinha no meu colo, eu cruzei as pernas, ficou um pouco mais alta, ele gostou da benção. Eu tive a oportunidade de fazer um carinho lá na cabeça dele por alguns minutos. Ele dormiu um pouquinho, depois acordou, né? Quantos pais às vezes não querem dar um carinho para o filho, ou por falta de tempo? Porque falta de tempo desculpa, porque a palavra nos diz o quê? Que existe um tempo para todo o propósito, né? Então daí nós concluímos que para as coisas que nós temos propósito, nós temos objetivo, nós encontramos tempo. Alguém brincava comigo e falava assim: o que você fez então de meia-noite às 6? Você tem tempo de meia-noite às 6 para fazer algumas coisas, né? Claro que é uma brincadeira, né? Mas quando você tem um propósito, você encontra tempo. Então, não dar carinho, um pai que não dá carinho ao filho por falta de tempo, não é justificativo. Conta-se uma história que um menino tentou se aproximar do pai, né? Um homem que trabalhava muito. Ele perguntou para aquele pai: quanto é que você ganha por dia? Ele disse tanto. Quantas horas você trabalha por dia? Ele disse tanto. Então ele chegou e dividiu um tanto por um tanto e achou um tanto em dinheiro. E algum tempo depois falou: pai, toma aqui esse dinheiro para você. O pai perguntou: por que você quer me dar esse dinheiro, meu filho? Ele falou assim: eu estou comprando uma hora do seu trabalho, eu quero pagar uma hora para você me dar atenção.
Que triste, né? Um pai envolvido com tanta coisa, esquecendo de dar tempo e qualidade de tempo para o seu filho, né? Mas Jesus, enquanto esteve aqui, ele trabalhou. E se ele falou que ele e o Pai, né? Essa foi a expressão, ele e o Pai, eu e o Pai somos um, ele é o nosso Pai. Jesus é o nosso Pai. Volto a bater na tecla da suficiência de Cristo. Cristo é suficiente. Por que suficiente? Porque não existe como esgotar, nem tentar esgotar o assunto. A União Feminina Batista do Brasil, na pessoa do pastor João Falcão Sobrinho, escreveu Jesus Cristo de Gênesis e Apocalipse. Jesus se encontra do Gênesis ao Apocalipse, como promessa, como pessoa, como Cristo ressurreto, como aquele a de vir, como Verbo encarnado. Lá em Daniel ele se apresenta como o quarto homem da fornalha. A Josué ele se apresenta como aquele que Josué o adorou, como o príncipe dos exércitos do Senhor. Em Gênesis ele se apresenta como aquele que Abraão alimentou, aquele que falou para Sara: você está rindo aí atrás da cortina? Sara riu quando ele falou: só tu terás um filho daqui a alguns meses quando eu voltar aqui. E ela riu, né? E 9 meses depois colocou o nome do seu filho de Isaac, que traduzido significa o quê? Sorriso, né? Jesus faz assim conosco, nos deixa bobo, né? Rindo à toa. Quando ele age em nossas vidas, ele traz o Isaac para nós e nos deixa rindo à toa. Trabalhar a suficiência do nosso Pai Jesus Cristo é entender que Ele é poderoso para fazer muito mais abundantemente do que a gente pede ou recebe, conforme o seu poder que em nós opera. Efésios capítulo 3, versículo de número 20, assim nos diz a palavra: poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que em nós opera, né? João 7,38 assim nos fala: aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão do seu ventre. Tenho comentado com vocês que o rio dá ideia de movimento, de continuidade, de vida. Vocês já repararam? Não vou dizer já repararam, mas se você algum dia presenciou uma reportagem sobre o Rio São Francisco, ele nasce, se não me engano, lá em Minas Gerais, na Serra da Canastra, numa nascente tão pequenininha, e depois ele vai crescendo, e vai crescendo, e vai descendo o morro abaixo, e vai indo, e vira aquele grande Chico, em que vários navios se projetam, e vários navios se locomovem na sua superfície. E Jesus, em sua palavra, diz que aquele que cresce nele, rios de água viva fluiriam do seu ventre, né? Aquilo que Jesus fez durante o período de seu ministério, com certeza não chega a 10ª parte daquilo que está escrito nos evangelhos. O que tem ali é suficiente para a nossa fé, porque Cristo é suficiente. Mas João disse, né? Se eu fosse escrever aquilo que Jesus fez no seu ministério, nem o mundo todo poderia conter os livros. Não dava, não daria, né? Por isso que Paulo também chega e traduz de uma certa maneira a suficiência do nosso Pai Jesus Cristo. Ele chega e diz: olha, quando eu estive lá em 1 Coríntios 2:2, olha, quando estive com vocês, não fui com palavras sublimes, palavras que distorcem, palavras que tentam seduzir, palavras que estão baseadas na inteligência ou na manipulação humana, palavras de uma oratória bonita. Não, ele falou que não estava entre os coríntios com esse tipo de palavra, né? Porque ele nada havia se proposto a fazer e a saber. Ele disse que ele não queria saber de nada, a não ser Cristo. E
Christi, ou seja, Cristo ressurreto e crucificado. 1 Coríntios 2:2, Paulo fala sobre a suficiência do nosso Pai, Jesus Cristo. E ele declarou: não quero saber de mais nada a não ser Jesus Cristo e este crucificado, porque Jesus Cristo é suficiente. O nosso Pai Jesus Cristo, ele é suficiente. Colossenses 2:3, a palavra nos diz que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência de Deus. Imagine um tesouro, alguma coisa, não necessariamente um baú com uma pedra preciosa, não necessariamente isso, mas pense em sua cabeça alguma coisa que você dê muito valor, né? Aqui o apóstolo fala da ciência e da sabedoria de Deus. Ciência por quê? Porque é Ele que inventa todas as coisas. Ele dá sabedoria ao homem para que ele se traduza suas invenções em ações práticas para a humanidade. Ele fala da sabedoria de Deus porque essa sabedoria de Deus, ela é multiforme. A palavra nos diz que a sabedoria de Deus é multiforme. Ele não se surpreende com nada. O nosso Pai não se surpreende com nada. Hoje tivemos a notícia do falecimento do pai do pastor Casadonte. Estava muito bem. De uma hora para outra caiu, teve um infarto fulminante. Já está com Cristo. Com certeza, o pastor Casadonte, nós que conhecemos, nos surpreendemos com a notícia. Homem relativamente novo, 69 anos, mas Deus não pestanejou, não coçou a cabeça de forma alguma e falou: agora o que eu vou fazer com a viúva, o que eu vou fazer com o Casadonte, o que eu vou fazer com essa família. Ele não se surpreende com nada. Pela sua sabedoria, pela sua multiforme sabedoria, pela sua presciência, não existe como Deus se surpreender com nada. Quem se surpreende é o homem. O homem coça a cabeça, o homem se surpreende. Mas a palavra nos diz aqui que em Cristo estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e da ciência de Deus. Então imaginemos essa expressão do apóstolo Paulo sendo traduzida como verdade em nossas vidas, né? O nosso Pai escondeu em Cristo todas as coisas valiosas, chamadas como tesouro da ciência e da sabedoria. Ou seja, tudo que é ciência, tudo que é sabedoria está suficientemente escondido em quem? Em Cristo. Todos os projetos, os planos estão escondidos em Cristo. Quando a gente se lembra lá daquele sermão, daquele pescador, vamos dizer assim, quase que analfabeto, iletrado, que com certeza é o maior sermão de todos os tempos, descrito lá em Atos, no capítulo 2. Eu não vou ler todo o sermão para os irmãos, mas eu quero ler 3 versículos, né? Atos 2, 22 a 24. Pedro fala: varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. A morte não foi capaz de agarrar Jesus Cristo. Jesus Cristo venceu a morte. E é isso que o difere dos demais líderes religiosos. É isso que vem diferenciando Jesus Cristo de Buda, Jesus Cristo de Maomé, Jesus Cristo de Allan Kardec, Jesus Cristo de Gandhi,
Todos esses grandes líderes religiosos acharam a sepultura, mas da sepultura o nosso Senhor ressurgiu. O nosso Senhor ressurgiu da sepultura. E essa intimidade que nós falamos no começo, de chamarmos Deus de Pai, foi orientação de Jesus Cristo. E se eles são a mesma pessoa, Ele é o nosso Pai. Fico assim muito, vamos dizer assim, impressionado, né, com o capítulo 14 de João, onde a gente encontra algumas pessoas com determinados sentimentos, e essas pessoas vêm até Jesus, né? E uma das coisas que aprisiona a alma do ser humano no século 21, como aprisionou nos primeiros séculos da era cristã, e como vinha aprisionando antes mesmo de Jesus Cristo, são as tribulações, as ansiedades, os medos. E Jesus, no capítulo 14 de João, falou: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. Na casa de meu Pai, olha a expressão mais uma vez, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Existem muitas moradas, e não faltará nenhuma delas. Não existe um número pré-definido de moradas no céu, como 144.000 e outros números pregados por aí. A palavra disse, ó, na casa de meu Pai há muitas moradas. E se não for assim, você pode ficar tranquilo que eu iria lá e prepararia lugar para vocês. Ele fala assim: se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conhecereis o caminho. Disse Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como poderemos saber o caminho? Jesus então disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se observarmos o verbo, ele fala ninguém vem ao Pai, não fala ninguém vai ao Pai. Ele falou ninguém vem ao Pai porque Ele é o próprio Pai. Ele não se excluiu, Ele se incluiu nesse momento. Ninguém vem ao Pai senão por mim, porque Ele é o próprio Pai. E falou assim: olha, se vós conhecesses a mim, também conhecereis o Pai, e desde já agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, que é o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco, Filipe, e não tendes conhecido? Quem vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Duas pessoas aqui que têm, vamos dizer assim, o mesmo posicionamento de muitas pessoas, às vezes pessoas que estão aqui nesta igreja, como pessoas que estão no mundo aí fora. Tomé querendo o caminho, querendo saber o caminho. Quem quer um caminho está perdido, está sem um direcionamento, está sem uma bússola, modernamente falando, sem o GPS, né? Quem quer um caminho está perdido. Quem quer um Pai, mostra-nos o Pai, tem um sentimento de órfão, né? Quantos têm esse sentimento? Se sentem órfãos e se sentem perdidos. Mas a suficiência de Cristo é tão grande que na figura do Pai Ele se projeta, Ele se apresenta como o caminho e como o próprio Pai, que pode cuidar de cada um de nós através dessa nova intimidade. Você que tem acesso à internet, né? Se você digitar lá Pastor Nilson do Amaral Fanini, você vai ver algumas pregações dele. E uma pregação que me chamou muita atenção lá em Niterói. Se não me engano, ele estava numa praça, o saudoso Fanini, né?
ele abre lá em Mateus 27, 22. E traça toda a mensagem dele em cima desse versículo. E esse versículo diz, né, que Pilatos chega e pergunta: que farei de Jesus chamado o Cristo? E ele começa, né, em outras palavras, a brincar, né, com a mensagem: que farei eu de Jesus chamado Cristo? E ele transmite e joga a responsabilidade para o público. E você, o que você vai fazer de Jesus chamado Cristo? E nessa noite eu pergunto a mim, eu pergunto a cada um de nós aqui: que nós haveremos de fazer de Jesus chamado Cristo? O que eu faço do Pai? Se ele disse que ele é o Pai, no dia dos pais, o nosso Pai Jesus Cristo nos convida a tomarmos um posicionamento. Assim como o pastor Fanini, o saudoso pastor Fanini, alguns anos atrás, lá naquela praça, lá na cidade de Niterói, trabalha uma mensagem tão bonita como aquela e pergunta aos seus ouvintes: que faremos nós de Jesus chamado Cristo? Pergunta a cada um de nós: que faremos nós de Jesus chamado Cristo? Pedro, naquele sermão que eu acabei de ler uma parte aqui agora, lá no versículo de número 37, ele pergunta: que faremos, varões irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Arrependermos, crermos e sermos batizados para recebermos o dom do Espírito Santo. Creio que cada um aqui presente já conhece Jesus Cristo, mas o fato é que, seja você cristão ou não cristão, conhecer Jesus Cristo exige um posicionamento. Alguns conceitos, irmãos cristãos, ouvintes do Evangelho, porque creio que, sendo filmada, haverá uma disponibilidade dessa mensagem na rede. Cremos nós que um posicionamento precisa ser dado. Você, quando olha e você, quando conhece Jesus Cristo, o Pai, o suficiente, né, e a própria suficiência de Cristo, você tem que tomar uma decisão. Existem dois conceitos muito bem trabalhados pelo apóstolo Paulo, que é o conceito de condição e o conceito de posição. O conceito de condição implica em conduta, e o conceito de posição implica em herança, aquilo que você recebe, né? Jesus disse que ele dá a vida eterna e nada e ninguém poderá arrebatá-lo da sua mão. Quando Deus te dá a vida eterna através de Jesus Cristo, ninguém pode arrebatá-la, ninguém pode maniatar, ninguém pode roubá-la de você. Agora, ao receber a vida eterna, você se posiciona como filho de Deus, mas entra na condição de ter uma conduta condizente com a sua posição. A palavra em Romanos nos diz que ele nos chamou através da morte pelo batismo para que nós andássemos em novidade de vida. E João fala que aquele que diz está em Cristo também deve andar como ele andou. Então, conhecendo a suficiência de Cristo, conhecendo Cristo, entre vírgulas, o suficiente, temos que tomar um posicionamento, quer sejamos cristãos ou não. A palavra é rica de convites, né? Em Apocalipse 3:20, ele fala: eis que estou à porta e bato.
Se alguém abrir a porta, o que vai acontecer? Ele vai entrar, ele vai o quê? Cear com você e você com ele. Seja você cristão ou não, ele vai entrar no seu coração. Se você for cristão, se você tem uma ansiedade, se você tem uma dificuldade, ele vai entrar, vai ficar do seu lado e vai te tranquilizar. Vai dizer: eu estou aqui para andar com você sobre as águas. A palavra nos diz em Hebreus 3, 7, 8, 15 e 4, versículo 7, diz assim: se hoje ouvirdes a sua voz, ou seja, a voz do Espírito Santo de Cristo, não endureçais os vossos corações. Mais uma vez me lembro da expressão do pastor Fanini: que farei eu de Jesus chamado Cristo? Para terminar a breve meditação do Dia dos Pais, eu queria me lembrar de uma passagem lá em Lucas 19, versículo de número 5. Tinha um homem, na época em que viveu Jesus Cristo, o nome dele era Zaqueu. O camarada era alguma coisa parecida com o fiscal de renda, o auditor fiscal da Receita Federal, aquele que fazia o recebimento dos impostos do Império Romano. E o camarada, ele tirava as suas comissões, entre aspas, de maneira indevida. Ele prejudicava, ele roubava. E um dia ele escutou falar de Jesus, mas o cara era pequenininho. Ele sabia que Jesus Cristo ia passar por uma determinada estrada. E ele falou assim: olha, eu vou subir numa árvore porque eu não consigo ver. E durante o seu ministério, Jesus viveu o ano da oposição, o ano da popularidade, o ano do início, Ele estava exatamente no período da sua popularidade, que por onde ele passava, ele curava, por onde ele passava, ele salvava, por onde ele passava, prodígios e milagres e providências aconteciam. Zaqueu queria conhecer esse homem. Como nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência de Deus, ele passa e olha para cima e vê Zaqueu, o publicano, o coletor de impostos, o ladrão, o corrupto. Ele olha para Zaqueu e fala assim: Zaqueu, desce, vem depressa. Sabe por quê? Porque hoje é propício para mim, hoje me convém pousar na tua casa. E Zaqueu, se enche de alegria. Zaqueu, naquele momento, desce depressa, e fala assim: Senhor, olha, vamos lá na minha casa, eu quero te dizer uma coisa. Se eu roubei alguém, Senhor, eu vou restituir essa pessoa quadruplicadamente. Se eu roubei 10, eu vou devolver 40. Se eu roubei 100, vou devolver 400. E ali começa um novo relacionamento, um novo Zaqueu, uma nova intimidade com o Abba, Pai, com Jesus, o nosso Pai, aquele que está presente hoje, aquele que vive e reina para todos sempre, aquele que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Minha oração nessa noite é que, através dessa breve meditação sobre esse conceito de Deus Pai, nessa data tão bonita que é o Dia dos Pais, que você possa convidar a Jesus Cristo para ser o seu Pai, mesmo que você já seja cristão, mas comece a depositar mais nele a confiança do seu amanhã. Comece a pedir que a sua mente esteja tão interligada e tão linkada, nessa
linguagem hoje tão conhecida do link, né, da internet, tão linkada a Jesus Cristo, né, que os seus pensamentos possam ser conservados na pessoa dele. Que ele seja o teu pai, que ele seja o teu provedor, que ele seja o teu sustentador, que ele seja aquele que te acalma, que ele seja verdadeiramente aquele que, quando você pensar nele, você olha para ele não como um carrasco, como alguém que vai te castigar, mas como alguém que vai falar: olha, onde você estiver, desce, fica aqui do meu lado, porque você precisa descer. Importa que você desça de onde você está. Aquela história relatada lá no Antigo Testamento, em que o profeta Jeremias fala do vaso e do oleiro, né? O profeta teve que descer de onde ele estava para verificar o que acontecia lá com o oleiro e com o barro. Ele via que o oleiro fazia um certo desenho de um objeto com o barro, e ele via que não era nada daquilo, e ele amassava e fazia novamente, amassava. Se posicione assim para Deus, se posicione assim para o Pai, se posicione assim para Jesus Cristo, que é o próprio Deus. Deixe Ele fazer de você o que Ele realmente quer. Deixe Ele trabalhar na sua vida. Entregue o seu caminho a Ele. Confie nele e o mais Ele fará. Seja você cristão, para ter uma intimidade maior ainda com Deus. Seja você não cristão. E a minha oração é que Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, verbo encarnado, aquele que veio à face da terra, nasceu, cresceu, morreu, mas ressuscitou. Que Deus esteja contigo nessa noite, traduzindo, não as palavras do pastor Edson, mas traduzindo no seu coração que Ele é o teu Abba Pai e que Ele cuida de você. Amém? Amém. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, perdoa os nossos pecados, nos lava profundamente com o teu sangue, Senhor Jesus. Fala aos nossos corações de uma maneira muito direta. Nós pedimos a Ti que esse conceito de Abba, que esse conceito de Pai possa nos aproximar de Ti. Possa, Senhor Deus, fazer com que os nossos corações se sintam confiantes, se sintam confortáveis diante da Tua face, ó Deus querido. E que nós possamos, no dia dos pais, nessa noite, mais precisamente, entendemos que o Senhor é o nosso Pai, é o Senhor que cuida de nós e que nos ama e quer nos acompanhar a cada instante de nossas vidas. E agora que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do seu Santo Espírito estejam com todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra e nesta igreja, agora e para todo sempre. Amém. E amém. Que Deus possa nos abençoar, irmãos. Amém.